Olá, crianças do quarto ano. Eu sou a professora Giovana Rocha, professora do quarto ano do Colégio Espaço Livre, e nós estamos aqui hoje para dar início às nossas aulas, certo? Nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem na medida do possível e nós vamos continuar de onde nós paramos, certo? O nosso tópico é numerais multiplicativos e fracionários. Porém, nós teremos um pequeno trecho de um texto que nós vamos ler e fazer algumas atividades sobre esse texto. Nós não iremos entrar a fundo no nosso tema de hoje, que são numerais multiplicativos e fracionários. Porém, nós iremos encontrar alguns numerais nesse trecho. Vamos iniciar nossa leitura. Já sabemos que os nossos hábitos em relação ao sono podem ser influenciados pelo ambiente em que vivemos. Sabemos também que as necessidades e as preferências das pessoas são individuais. Entretanto, especialistas afirmam que temos uma necessidade de um sono diário para garantir a nossa saúde de acordo com a idade. Vamos ler o texto a seguir. Então, quem não gosta de dormir? Quando nós dormimos, nós descansamos, aliviamos, mas nós temos que ter um sono de uma quantidade adequada. Nem muito, nem pouco. É o que esse trecho vai trazer para nós. Falando um pouco sobre a quantidade do sono, ideal para cada idade. Vamos iniciar a leitura? Tem gente que pensa que dormir é perda de tempo. Isso é um erro e em algum momento da vida essa conta será paga, afirma a neurologista Andréia Bacelar, presidente da Associação Brasileira do Sono, a ABS. Segundo ela, a privação voluntária, quando você opta por deixar de lado uma boa noite de sono, é um fato real, atual e cada vez mais crônico na sociedade. Na divisão das 24 horas, o ideal seria 1/3 para dormir, 1/3 para trabalhar e 1/3 para fazer o que a pessoa gosta. Mas não funciona dessa maneira. Então, aqui nós temos vários numerais que estão envolvidos nesse trecho que fala sobre a quantidade do sono que nós devemos ter. Ao observarmos a imagem, vemos uma criança que aparentemente estava estudando e acabou pegando no sono. Quem de nós não já fez isso? Começou a estudar e acabou pegando no sono. Mas por quê? Se eu estava estudando, de repente eu peguei no sono? Será porque era o momento que eu devia estar dormindo? Ou será porque o estudo não estava tão interessante? Cada um tem a sua própria resposta, né? Vamos dar continuidade. Na página 60, nós observamos um gráfico que nos mostra o sono ideal. O que será esse sono ideal? Certo? Essas são as horas distribuídas de sono recomendadas pela Fundação Nacional do Sono nos Estados Unidos. Nós temos um gráfico. Esse gráfico ele mostra a idade e a quantidade de sono ideal. Se vocês podem observar, nós temos 3 cores, né? 3 barras. Primeiro para recém-nascidos, segundo para bebês, terceiro para crianças e, por último, para pré-escola. Que enganchou bem aqui, ó, que eu não consegui ler. Tu pausou, não foi, Jardel? Pode continuar? Tu fez só pausar ou ele corta? Continua. Eu continuo começando do gráfico, né? No gráfico nós podemos observar, certo? Crianças recém-nascidas, depois para bebês, primeiros anos, pré-escola, idade escolar e adolescentes. E por último, jovens adultos. Se observarmos o nosso gráfico, tem a idade indicada. Aqui, ó, recomendada, a quantidade de sono. Pode ser apropriado e essas barras cinzas não são recomendadas.
Porque muitas vezes a gente tende ou a dormir pouco ou a dormir muito. E esse gráfico ele vem mostrando a quantidade de horas adequadas que cada uma dessas fases nós devemos seguir esse horário, certo? Então, a idade de vocês vai estar mais ou menos aqui, na idade escolar. Então, de 7 horas, recomendado, de 9 a 11 horas, apropriado, e até 12 horas. E o não recomendado vai nas barrinhas seguintes, certo? Então, eu peço que vocês deem uma olhada nesse gráfico e observem. Será que vocês estão seguindo esse horário? Porque os especialistas recomendam, então a gente tem que procurar seguir para que a gente possa ter uma boa saúde. Vamos dar continuidade. Na página 61, nós teremos um exercício que vai para casa. Vocês terão que fazer e na próxima aula a gente vai fazer a correção. Eu vou ler e explicar. Para entender o texto, qual das alternativas a seguir representa a opinião da neurologista Andréia Bacelar? Você vai marcar. Será que a opinião dela diz que dormir é uma perda de tempo? Ou que algumas pessoas optam por deixar de lado uma boa noite de sono? Ou ainda, em um dia é preciso dormir metade do tempo e trabalhar e fazer o que se gosta durante a outra metade? Você vai analisar de acordo com o que nós lemos e vai marcar a opção correta. Na segunda questão, diz o seguinte: segundo os dados do gráfico, em que fase da vida uma pessoa precisa de mais horas de sono? Até os 3 meses de idade, na idade escolar ou dos 18 aos 25 anos. Questão 3. Qual o mínimo de horas de sono recomendado para uma criança de sua idade? Questão 4 diz o seguinte: qual é o limite mínimo aceitável para uma criança da sua idade? Quando nós falamos limite mínimo, é aquele onde não pode ser menos, mínimo e máximo. Então, você vai pesquisar lá no gráfico, ver a sua idade e vai colocar qual é o limite mínimo aceitável. Se eu dormir menos que essa quantidade de horas, vou estar me prejudicando. Você pesquisa lá e anota a resposta aqui. Questão 5, você vai marcar sobre o gráfico, marcar V para verdadeiro e F para falso. Recém-nascidos devem dormir aproximadamente o dobro, isto é, 2 vezes mais que um adulto jovem. Verdadeiro você marca o V, F, falso você marca o F. Adolescentes e adultos jovens têm o mesmo número de horas com o máximo apropriado. Bebês de qualquer idade precisam dormir mais que os adolescentes. E por último, os homens devem dormir mais que as mulheres, pelo menos o dobro. Então você analisa e marca verdadeiro ou falso. A questão 6 diz o seguinte: releia esse trecho da fala da neurologista. Na divisão das 24 horas, o ideal seria 1/3 para dormir, 1/3 para trabalhar e 1/3 para fazer o que a pessoa gosta. Mas não funciona dessa maneira. Além do número 24, que outra palavra ou expressão indica uma quantidade numérica? Então, nós entramos aí no assunto que eu falei lá no tópico, números fracionários, números multiplicativos. Você vai descobrir qual é o trecho que indica uma quantidade numérica além do número 24, certo? Você pesquisa e anota. Então, dando continuidade, essa atividade vocês irão realizar, responder e na próxima aula nós faremos a correção dessa atividade da página 61 e da atividade que nós deixamos pendente, a correção, antes das nossas férias. Então, vocês vão fazer,
E nós vamos fazer essa correção. Próxima aula eu corrijo e vocês vão me acompanhando. Qualquer dúvida, leiam novamente, procurem ler esse trecho desse texto, procurem analisar que fácil vocês vão encontrar as respostas, né? Numerais multiplicativos, nós vamos trabalhar também na próxima aula. Iremos trabalhar a correção e a explicação de numerais. Aqui é uma introdução do conteúdo que nós continuaremos estudando nas próximas aulas, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar, entra em contato, vocês sabem os canais que nós temos, tem o WhatsApp, pode entrar em contato, lê novamente, não entendeu, lê outra vez, procura entender o conteúdo para não ficar dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos finalizar esse momento aqui. Eu deixo um abraço para vocês. Digo que estou com muitas saudades e que nós vamos continuar o nosso ano letivo de uma forma diferente, mas não porque estamos longe vamos deixar de estar próximo. Eu estarei aqui pronta para tirar todas as dúvidas e espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. Então, até a próxima aula.